Vou te dar um papo especial. Uso cloridrato, estudei no Mobral. Ator, mas na verdade figurante. Jiu-jitsu, hoje faixa branca. Estão metendo na minha esposa. Muito, muito triste. Esse mano, todas as coisas que tu já me mandou dele, eu já falei superficialmente contigo sobre isso em algum momento. Entretanto, esse último print que tu me mandou, com esse username, é meio enigmático, mas dá pra especular um pouco o que ele significa. Me remete a um tipo de personalidade que eu só tive acesso a partir do momento que o MSN, sim, o MSN, aquele, começou. Eu nem lembro se a função dele era assim desde o início ou se isso foi algum upgrade, porque o MSN passou por diversos upgrades, né? Mas, repito, não sei se foi de início ou foi algum upgrade, mas a partir do momento que o MSN passou a ter a função de escrever coisas ao lado do nickname. Talvez eu só tenha tido acesso a esse tipo de subjetividade justamente aí, porque justamente não tem como um mundo totalmente analógico conter esse tipo de personalidade, pelo menos não no jeito que a gente vê hoje. E há muito tempo, né? Estamos aí falando de Messenger, olha há quantos anos. Que é o seguinte, é o sujeito, é a pessoa que é incapaz de dar um peido sem anunciar aquilo previamente. E anunciar, claro, quando está em curso. O cara escrever aquela sigla, que eu acho que significa que ele está estudando, ou fazendo um curso, ou qualquer coisa, para ser operador de sistema daquela parada ali, e entre colchetes, né? O que estava escrito ali? Em construção, né? Ou seja, tipo, loading, né? Não estava escrito loading, não me lembro o que estava escrito, mas era nesse sentido, né? Algo que está em curso, né? E aquela sigla meio enigmática. Quem pegou essa época vai lembrar dos filhos da puta desgraçados, isso quando, né, não for a própria pessoa que fazia isso, que não conseguia logar na porra do MSN sem colocar escrito do lado trabalhando, ou muito pior do que isso, workando, que era algo terrivelmente paulista, porque não basta o paulista, principalmente o paulistano, né, ter a cultura do trabalho como brasileiro em geral é assim, né? Mas ter a cultura do trabalho como uma espécie de salvo-conduto para qualquer barbaridade que a pessoa fizer. Não é um estuprador de criança, mas pelo menos trabalha, né? Ou não, esse cara não pode ter estuprado uma criança, pô, o cara trabalha, tem família. Tudo isso a gente já sabe como é que funciona, né? Mas não basta ter isso, ainda precisa ficar anunciando e com anglicismos aportuguesados, né? Pelo amor de Deus, sério. Como posso te odiar mais? E é um tipo de subjetividade que depois eu tive a oportunidade de ir conhecendo durante a vida, na vida real. Aí tu vai me dizer, pô, mas isso sempre existiu, né? O garganta, né? Isso é o garganta. O falastrão, o cara que sempre tá fazendo e acontecendo. Então, sim, porém, com a possibilidade de tu comunicar aquilo de forma passiva numa rede social, no caso do MSN, isso aí ganhava outros contornos. Porque, basicamente, tu podia falar sem um interlocutor real para te dar um retorno daquilo, para opinar sobre aquilo. Então, meio que tu joga as palavras ao vento ali e é só viés de confirmação, né? Porque
quem interagia com aquilo era nada além do que as vozes da própria cabeça da pessoa que botava o workando ali. Então, sim, esse tipo de pessoa já existia, mas não com esse potencial de ter trabalhado anos, e esse teu parça aí é bem dessa geração, cara, que já estava inserido em algum tipo de mercado de trabalho quando o MSN surgiu. Cara, um dos poucos conhecimentos de senso comum entranhado na cultura do brasileirinho, no qual o brasileiro está plenamente certo em ser paranoico com isso, é o lance, e isso é um conhecimento atávico, cara, isso aí, chegava a constar em livro de magia, em livro de ocultismo, né? Que é o lance do, se tu tem uma coisa, se tu tem um projeto muito importante, tu não tem que ficar falando essa merda antes dele acontecer de fato, ou pelo menos começar a rolar. Porque por N motivos, tu tá aumentando substancialmente a chance de dar uma merda. E eu não vou entrar aqui com um lance de o olho gordo das invejosas, estão querendo me derrubar. Às vezes até estão, tá? Mas a maioria das vezes não é nem isso. Passa por processos muito subjetivos, processos assim, extremamente sutis, em que a pessoa começa, muitas vezes, tá, a se enredar em coisa e acabar nem conseguindo fazer a parada. Mas eu desconfio que um dos principais motivos é que conforme a pessoa vai garganteando sobre aquela vontade, aquele projeto, antes de começar a botar ele em curso, talvez de tanto falar, a pessoa já meio que consuma a sua energia, né? Tô falando não de energia esotérica, tô falando de ATP mesmo, assim, né? Adrenalina trifosfato mesmo, energia mesmo. Que ela deveria estar usando muito mais para sentar a bunda e botar aquilo para andar, né? Ou se é algum projeto mais físico, sei lá, e fazer o seu exercício físico, o seu treino, não importa o que seja aqui, né? Eu desconfio que passa muito por isso. A pessoa já começar a se esgotar, os recursos que teria para aquilo, e meio que a garganteada já cumpriu o objetivo que ela tinha, né? Que era de alguma forma viver aquilo em algum nível, que não seja o nível da realidade, mas no nível da bravata. Suspeito que passa muito por isso, tá? Não tenho certeza, mas suspeito fortemente. E assim, a gente sabe que esse teu parça, que a gente já sabia que tinha problemas com o cloridrato bem antes dessa história da merda de novo, né? Porque não precisa ser um gênio para ver que o cara tem todas as características. A gente já sabia que aquelas bravatas do mundo osso, né? Vídeo no grupo de auto-incentivo para ir treinar, cobrando treino dos outros, etc. Quando tá ainda na faixa branca 1 grau, tacar-lhe testosterona exógena para participar de campeonato master de faixa branca, campeonato master 2 de faixa branca, e amassar os caras na força. Isso aí é o típico comportamento de maluco fogo de palha, né? E fogo de palha, embora não seja uma exclusividade de noia, é uma característica bem típica de pessoa com perfil aditivo, né? O sujeito, ele precisa, que não estou nem fazendo uma crítica, tá? O sujeito, ele precisa arrumar vias de escape e se meter em coisas que dê para ele algum substituto daquilo que ele sente quando ele faz uso, né? E é óbvio, como o recurso que o sujeito tem é somente a empolgação, que qualquer pessoa adulta funcional sabe que é o recurso que se esgota mais rápido em qualquer ser humano, né? A motivação ela dura, motivação pura, assim, vídeo motivacional do bora pra cima, dura de segundos a no máximo poucos dias, né? Na melhor das situações, tem que vir uma coisa maior para fazer que aquilo se sustente ao longo do tempo, né? E aí esse mano, além desse problema aí, né, que é uma questão de saúde mesmo, o cara já tem um perfil que é incapaz de ser minimamente low profile, né? Porque assim, tu entrar numa rede social, né, no WhatsApp, e colocar o teu nome de usuário, a tua nova ocupação profissional, provavelmente é isso mesmo, tá?
Não vejo como ser outra coisa. A tua nova ocupação profissional, que nem sequer é a tua nova ocupação profissional, né? É um processo que está acontecendo. Isso me lembra muito uma das coisas mais grotescas da cultura medicina de brasileiro na Argentina, que é a famigerada... Cara, eu acho que é interessante você entrar nesse assunto do colocar o celular aqui pra cima. Porque, bom, eu acho que tem duas coisas que me saltam muito aos olhos, muito por conta de uma questão de vida, e aí eu acabo prestando mais atenção. Primeiro é o arquétipo do Noia, de performance, esse cara que quer mostrar, esse cara que aparentemente não tá bem com o vício, não tá bem com a adicção. Porque tem cara, eu não tô falando bem de saúde, bem, não tô falando isso. Mas tô falando o seguinte, tem cara que assume que é Noia, vai pra rua, e pra ele tá tudo bem ser um Noia. Ele já assimilou, infelizmente, essa vida de merda, e o fato de ele deixar de ser um alguém, um ser subjetivo na sociedade, e pra ele tá tudo bem. Às vezes esse cara não liga mesmo e desapegou dessa vida material, real que a gente tem. Mas, claramente, alguém em sofrimento. Muitas vezes, quando essas postagens, ela obviamente sempre falam pra ele, né? É o cara sempre se auto-reforçando em relação às coisas. Mas também tem muito nessas postagens do fato de que ele também não tá tancando o vício. Ele também não tá satisfeito com isso. Ele não tá satisfeito em ser um Noia, tá ligado? Dá pra ver nitidamente ali que é alguém que, pelo menos em certa medida, consegue tentar lutar contra aquilo, apesar de falhar miseravelmente toda vez que tenta lutar contra o vício. Mas me chama muita atenção de como ele é uma altíssima performance desse homem embora muito drogado. Ele cumpre todos os estereótipos, todos o passo a passo, e o principal passo a passo pra mim é o passo a passo religioso. Esse cara ele é muito vidrado em religião, todas as vezes, porque ele acha no âmago dele que isso vai resolver todo o problema dele. Ele acha que Deus ele vai chegar a resolver o bagulho, bem pensamento brasileiro, e que o esforço dele, enquanto pessoa física, enquanto pessoa temente a Deus, não é necessário. Porque se Deus o ama, Deus vai resolver, sacou? Isso pra mim é muito interessante, me chama muita atenção, como ele cumpre tudo isso, e é um tipo de personalidade que vem desde o MSN. Na hora que tu falou o primeiro áudio, cara, me voltou a memória de 20 anos atrás, eu no MSN, adolescente, que hoje... Adolescente, a gente era criança, né? Tinha 10 anos. Adolescente, criança, que hoje, mano, virou uns adultos que exatamente o que você descreveu. É o cara que não consegue, é a mulher que não consegue, em hipótese alguma, fazer alguma coisa sem todo mundo postar. Perdão, sem ela, sem tudo, ela tem que postar pra todo mundo ver. Tinha uma amiga minha de faculdade que tinha esse modus operandi exatamente igual do Marcos, de homem-borismo cultural. Exatamente, mas exatamente, bicho, idêntico, tá? E a gente chegou uma época a pensar em contratar alguém pra aparecer nos lugares, porque teve, 6 meses, mano, que tudo que ela fazia eu ia. Logo quando ela começou a estagiar, pra parecer advogada e tal, ela postava. Então, delegacia, presídio, escritório, fórum. Mano, era só você aparecer em algum lugar e você ia achar essa mina. Então a gente tinha vontade de contratar alguém só pra meter um medo nela, porque tudo ela tinha que postar. O segundo ponto que me chama muita atenção, e eu pego até pra auto-reflexão, é essa motivação que você tem por algumas horas ou quiçá alguns dias. Mano, divido contigo como amigo, eu sofro pra caralho com isso, sabe? Tem hora que eu me empolgo. Eu tenho até que passar no psiquiatra e voltar em psicólogo pra entender melhor se é uma questão de hiperfoco ou não, porque eu odeio como essa palavra virou mel na boca de vagabundo. Mas, cara, tem hora que eu percebo que é um bagulho que eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar. Entende? Eu percebo que eu entro num vórtice ali que eu não consigo parar de pensar no negócio, de fazer um negócio, de estudar um negócio. E isso me fode, cara. O meu mestrado foi maculado por isso. Eu consegui passar numa puta faculdade fodida, eu tive uma motivação por 30, 40 dias, e assim como o medicina que tira foto no aeroporto de Guarulhos de Buenos Aires aí, eu não aguentei um semestre, mano, porque eu dei um pulo extremamente maior que a perna. Eu não sei como que eu fui aprovado num mestrado fodido de matemática e estatística. Entrei, minha motivação acabou, a ausência de motivação não gera estudo, e aquele pouco que você estudou vai de duas umas. Ou te colocar no vale da estranheza consigo mesmo e no vale da incompetência, de você reconhecer que tu é burro, incompetente e deu um passo maior que a perna, ou é grande chance de virar um Danny Krieger. Você vai começar a achar que é o melhor cara do mundo, quando na verdade tu é um dos mais burros possíveis. E o Marcos é exatamente isso. Eu sofro disso pra caralho, reconheço, é um desvio de caráter sério meu, e difícil de arrumar, mano, difícil de tu segurar a empolgação, e sabe, é difícil, cara, eu juro que é muito difícil. Só que o Marcos, ele leva isso ao nível de minha paleta de ausência de autorreflexão, cara. Porque eu, pelo menos, eu sou um bosta, mas eu tento ter uma mínima autorreflexão, o que não me faz também uma pessoa melhor. Ele fica nesse momento eterno de empolgação, por poucos dias, aí para, empolga com outra coisa, aí para, empolga com outra, aí para. Então, mano, esse cara ele empolgou com umas 6 coisas ano passado. Jiu-jitsu, igreja, grupo de jovens da igreja, trabalho de marketing na festa junina, lecionar de novo em academia, treinar com a filha, e cada mês esse cara ele veste uma nova camisa, uma nova fantasia, pra tentar fingir pra si mesmo que dessa vez ele vai ser alguma coisa diferente. Mas nunca é, cara. E assumo que esse é o meu medo. Eu tenho medo também de nunca ser aquilo que eu tanto proponho eu quero ser. É um papo que a gente teve logo no começo da nossa amizade, quando você falou que o que te motivou a... Eu tenho muito medo de eu nunca resolver algumas coisas comigo mesmo e virar uma espécie, 1% de autoconsciência. Deixa eu aproveitar um momento, eu não quero desvirtuar o assunto, só quero comentar. Mas deixa eu aproveitar o momento que ambos estão online. Hoje eu tomei a primeira Spritz de malte. Porra, mano, eu vou te dizer que é um 5 sim, um 5,10, um 4,10. Talvez quando maturar e assentar um pouco, beleza. Eu tomei o que foi fermentado a temperatura ambiente. Bicho, claramente aqui eu tô alcoólico. Claramente aqui eu tô alcoólico. Você cheira, o bagulho tem cheiro de cerveja, tem cheiro de Weissbier. Muito da hora, cara. O fermento de Weiss dá uma outra complexidade de sabor mesmo. Mas eu acho que eu não soube trabalhar com açúcar. Como eu adicionei uma levedura externa, né?
obviamente uma vida adicionada, ela se multiplicou muito, fez o que o cervejeiro falou, matou a minha bactéria selvagem, inclusive muito diferente o gosto dos refrigerantes de agora pra frente, bem diferente do que eu tomei hoje. E as bactérias se multiplicaram tanto e comeram todo o açúcar. Então ficou um bagulho muito mais amargo e ácido, mais próximo de uma cerveja do que de uma Spritz Beer. Vou te dar um papo especial. Uso clorhidrato, estudei no Mobral. Ator, mas na verdade figurante de sua de faixa branca. Estão metendo na minha esposa. Muito, muito triste. Vou te dar um papo especial. Uso clorhidrato, estudei no Mobral. Ator, mas na verdade figurante de sua de faixa branca. Estão metendo na minha esposa. Muito, muito triste. Vou te dar um papo especial.